Gênesis capítulo 23. Gênesis capítulo 23, irmãos. Versículos 1 até o versículo 20. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança do sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata. E é isso entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que lhe tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Maquipela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora ela será proclamada aos teus filhos que nessa manhã estão diante de ti. Nos ilumina, Senhor. Nos dá o entendimento desse texto e que ele nos ensine mais acerca da dor, Senhor, causada pela morte nas nossas vidas. Que através desse texto saibamos encontrar o consolo e o conforto diante das adversidades e da separação daqueles a quem tanto amamos em nossas vidas por causa da morte. Que apesar de ser uma separação e uma partida tão dolorosa, Senhor, que o teu povo consiga enxergar o consolo e a vida que não acaba aqui, Senhor, neste mundo, mas segue por toda a eternidade. Nos abençoa, Senhor, para a glória do teu nome
em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a queda de nossos primeiros pais no jardim causou uma grande catástrofe no mundo. Um mundo que outrora havia sido criado bom, conforme nos testemunha as Escrituras. A queda afetou não apenas a raça humana, mas todo o mundo, irmãos, sofreu e ainda sofre com o pecado de nossos primeiros pais. Tudo que foi criado foi tocado pelos efeitos da queda, infligindo um grande sofrimento a toda a criação de Deus. Ora, um simples e rápido exame daquilo que estrutura toda a sociedade, governo, família, cultura, é suficiente para nos mostrar exatamente essa realidade, meus irmãos. Quer seja através das artes ou da educação, da tecnologia, das funções físicas ou biológicas, da sexualidade e até mesmo da alimentação. Tudo sofre, tudo pena, tudo é falho, mostrando como um mundo criado bom e totalmente funcional pelas mãos de Deus foi corrompido como parte da rebelião humana. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8:22, vai dizer que a um só tempo geme, sofre e suporta angústias até agora a criação. Esse sofrimento e essa angústia encontram como coroa aquilo que a Escritura chama então de morte. A morte é um terrível e atroz inimigo, irmãos, de todos aqueles que estão vivos. A morte, apesar de alguns teólogos liberais e racionalistas, além das ciências humanistas e grande parte do mundo a considerarem como algo natural do próprio ser, é antes um processo da realidade caída em que vivemos. Uma consequência da desastrosa queda provocada pela rebeldia humana. Consequência essa que, apesar de ser modificada em Gênesis 3,19, não é obliterada. Daí, o autor da carta aos Hebreus dizer, no capítulo 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, uma única vez, vindo após isso o juízo. E essa, irmãos, é uma lei infalível que chega para todos, indistintamente. Quer seja jovem ou velho, quer seja branco ou negro, quer seja rico ou pobre, chega para todos. A morte é um inimigo terrível, irmãos, e eficaz, diante de quem os homens tremem. Ninguém pode ludibriá-la, ninguém pode esconder-se dela. Ela não respeita os cabelos brancos de um homem, a beleza e a vida virtuosa de uma mulher, e nem mesmo a pouca idade de uma criancinha. Ainda que alguns dos movimentos históricos forjados pelos homens a enalteçam, como fez o romantismo, ou até mesmo a desprezem, como fazem os estoicos, ela continua sendo o temido e inexorável, último e maior dos inimigos de todos os seres vivos. Um inimigo pelo qual todos nós travaremos um dia uma batalha. Assim como travou Sara, esposa de Abraão, de quem o texto que lemos hoje testemunha a respeito. Volte seus olhos para a Escritura e veja novamente o que dizem os versículos 1 e 2. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Meus irmãos, notem que Sara é a única mulher em todas as Escrituras que o Espírito Santo fez questão de destacar a sua idade. E a razão para isso, muito provavelmente, deve-se ao fato dela ter sido esposa de Abraão e, portanto, mãe da semente prometida e, consequentemente, a mãe de todos os crentes. Os anos que viveu essa mulher
pelo menos boa parte dele, certamente foram vividos em meio às angústias e provações que a vida lhe deu, principalmente por ter estado tantos anos sem poder ter filhos, sem poder dar um filho àquele a quem era seu marido, aquele a quem seu coração pertencia, aquele a quem ela amava. No entanto, apesar do sofrimento, podemos dizer que ao lado de seu marido, Abraão, ela pôde desfrutar de muitos dias felizes, anos de contentamento e amor, apesar de sofrer pela esterilidade. Observem que nesse período, irmãos, nenhum homem ou rei foi capaz de separá-los um do outro. Foi capaz de apartá-los, exceto o objeto inimigo que falávamos há pouco, a morte. A morte separa aqueles a quem nada mais pode separar, irmãos. O pastor e doutor Thomas Schreiner, talvez alguns irmãos aqui já tenham lido alguma de suas obras, conta que no dia 17 de agosto de 2012, sua esposa sofreu um terrível acidente de bicicleta, um acidente quase fatal. Nos primeiros dias, os médicos achavam que ela não sobreviveria. E se sobrevivesse, não sabiam quais seriam as suas futuras capacidades mentais. O acidente despertou em Schreiner um medo avassalador, um medo que não é estranho a muitos de nós que são casados. O medo de perder o cônjuge a quem tanto amamos e nos tornamos um para a morte. Como viverei sem ela? Diz Schreiner. Como será a minha vida sem a presença dela junto de mim? Lendo esse texto do Schreiner e observando o que diz a Escritura, irmãos, certamente Abraão teve que lidar também com esse temor. Abraão teve que lidar também com esse sentimento em ver os anos se passando e ver a sua esposa definhando ao passo que o tempo passava ao seu lado, sem poder fazer nada para diminuir isso. Absolutamente nada para diminuir isso. A esposa do Dr. Schreiner sobreviveu. E sobreviveu sem muitos traumas ou sequelas daquele fatídico acidente. Nada que pudesse atrapalhar o seu cotidiano, nada que viesse atrapalhar a rotina que possuía junto de seu marido e de seus filhos em sua casa. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa manhã, irmãos, e quando a morte chega de fato? Como então lidamos com isso? A Escritura diz que Sara morreu aos 127 anos. 37 anos após o nascimento de seu primeiro e único filho, Isaque. E isso enquanto ainda estavam em Hebrom, ou melhor, no bosque de Manre, próximo à cidade para onde Abraão havia retornado mais uma vez, após uma longa estadia em Berseba, como nós vimos no capítulo anterior. O nome que é utilizado aqui para o lugar, Kiriat Arba, a cidade de Arba, e que Hebrom leva aqui, e também em Gênesis 35 e em outras passagens, e que levava na época em que Canaã foi conquistada pelos israelitas por parte de Josué. No entanto, não era o nome original da cidade, mas foi dado a ela pela primeira vez por Arba, o anaquita e sua família, na época dos patriarcas. O lugar ainda existe, irmãos, como uma pequena cidade na estrada de Jerusalém para Berseba. Um vale cercado por várias montanhas e que é chamada pelos árabes, em alusão à estadia de Abraão ali, de El Calil, ou seja, o amigo de Deus, que é o título dado a Abraão pelos muçulmanos. A cláusula que segue, então, na terra de Canaã, denota que Sara não apenas morreu na terra da promessa,
mas que Abraão, como estrangeiro, adquiriu um local de sepultamento ao comprá-lo. O texto diz que veio Abraão, veja, não de Berseba, mas do campo onde ele pôde ter estado com seus rebanhos. Abraão vem, então, para prantear Sara e chorar por ela, ou seja, organizar a cerimônia fúnebre, como de costume em seu tempo. Sendo assim, diz a Escritura nos versículos 3 ao 7, levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo, estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe, ouve-nos, meu senhor, príncipe, poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará sua sepultura para enterrar tua morta. Percebam, irmãos, que Abraão foi até os hititas, os senhores e possuidores da cidade e das terras onde ele se encontrava, para obter deles aquilo que a Escritura chama de um lugar para sepultamento. As negociações foram realizadas, pelo que indica o texto, em uma assembleia pública, porque diz que foi diante do povo da terra, ou seja, dos nativos daquela localidade, e muito provavelmente nos portões da cidade, onde este tipo de assembleia geralmente acontecia naquele período. Como estrangeiro e peregrino, Abraão apresentou seu pedido de maneira mais cortês a todos os cidadãos. Estes, por sua vez, vejam isso, irmãos, com a maior prontidão e respeito, oferecem aquele que eles chamam de príncipe entre eles. Ou seja, alguém que um outro rei ou outros reis já haviam identificado como sendo homem de Deus, profeta. Um homem em que a mão de Deus estava sobre ele. Um homem exaltado por Deus para ser chamado pelos demais como príncipe. E eles olham para este homem, Abraão, e dizem, escolhe das nossas sepulturas a que te melhor for para enterrar tua mulher. Percebam aqui, irmãos, a importância do bom testemunho dos crentes. Tomem como exemplo o bom testemunho que Abraão dava para essas nações ímpias. Lembra lá do início, quando ele chega em Canaã? Hostis, violentas, terríveis pecadores. Mas veja o testemunho que esse homem dá, irmãos. E, portanto, vejam a importância de uma vida piedosa num mundo de trevas. De uma vida de luz em meio à escuridão. Ora, Deus, dentre as promessas que fez a Abraão, fez uma de que faria o nome de Abraão conhecido em todo o mundo. Mas o fato, irmãos, é que o nome desse homem não ficou conhecido e nem respeitado por causa do seu poder, por causa da sua força, por causa do seu conhecimento, nem mesmo por causa das suas riquezas, ou porque Abraão era um homem politicamente muito forte. Não foi por nenhuma dessas razões, irmãos, mas tão somente pela fé que esse homem tinha no Deus Altíssimo. Pelo caráter bem-aventurado que tem todo aquele que teme ao Senhor. Sendo assim, o texto diz nos versículos 7 ao 11 que Abraão se levanta, inclina-se diante do povo da terra, num sinal de reverência, num sinal de respeito, irmãos. E fala com eles, então, dizendo, vejam bem isso, se é de vossa vontade
que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me. Em nenhum momento Abraão se aproveitou da situação, irmãos. Em nenhum momento, apesar da dor que estava sentindo pela partida de sua querida esposa, de sua mulher, o amor de sua vida, aquela que havia lhe dado o filho que Deus lhe havia prometido, ainda assim, ele não se vitimiza diante desses homens. Ele não usa de sua dor para obter favores. Ao contrário, mesmo este povo sendo extremamente cortês e hospitaleiro para com ele, e dizendo, escolhe qualquer uma de nossas sepulturas para sepultar a tua mulher, ó Abraão. Ele ainda olha para eles, os reverencia numa atitude de respeito, irmãos. Diz, me dê com seu devido preço. Falem com Efron, provavelmente o governador daquela cidade. Peçam a ele que me conceda Macpela. Efron, pelo que o texto diz, ouvia tudo que Abraão falava entre o povo. E ele aguardou apenas que o patriarca terminasse de proferir a sua petição, para então lhe dar de presente, vejam irmãos, lhe dar de presente o campo que ele queria, e junto com ele também a caverna. Porque disse ele, vejam aí o versículo 11 e 12. Não, meu Senhor, ouve-me. O campo te dou. Também te dou a cova que nele está, diante dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morte. Abraão se inclina diante da face deles novamente e fala a Efron e aos ouvidos do povo da terra, irmãos, vejam aí. Se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morte. Vejam, irmãos, que Efron queria presentear Abraão. Mas o patriarca não queria tomar o campo por favor. Lembra do que acontece quando ele volta da batalha contra os 5 reis? O rei de Sodoma o encontra e quer lhe dar o ouro dos despojos em troca do povo e ele não aceita. Da mesma forma, ele não aceitou esse campo como uma oferta por parte desse governante. Ele pede que seja dada, mas por preço. E por que ele faz isso? Para que aquilo servisse de testemunho para as gerações futuras a quem pertencia a posse daquela terra. Assim, então, declarou Efron quanto valia o campo: 400 siclos de prata. Sabe quanto isso valeria se convertêssemos em nossos dias a moeda do nosso país? Aproximadamente R$ 387.400. A Escritura diz que Abraão concordou, pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes daquele período. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron, com todo o povo hitita de testemunha. E após isso, Moisés diz que Abraão foi e sepultou Sara no lugar que havia adquirido. Irmãos,
que dor inexorável traz a morte. E que sentimentos tão profundos a acompanham. Algumas semanas atrás eu li um artigo que falava da dor e das dificuldades que muitas mulheres enfrentam com a morte prematura de seus filhos. E os caminhos que geralmente elas tomam achando que podem trazer alívio para o sofrimento que a perda pela morte causa. Um deles, por exemplo, é a inveja. E pensando nisso que o texto nos fala hoje, nos fala da dor da partida da pessoa que tanto amamos. Eu quero citar a história de uma mulher chamada Jasmine Holmes. Essa mulher escreveu um artigo contando acerca do seu primeiro filho e da dor que teve quando este a deixou. Jasmine conta que quando ela e seu marido descobriram que estavam esperando um bebê, eles não ficaram surpresos. Claro, disse ela, eu passei por aquele momento incrível e chocante de olhar para o teste na minha mão e as minhas mãos tremerem, meus olhos se esbugalharem. E ali entender que a maternidade pairava sobre mim. Fazia apenas um mês que ela e o Philip, seu marido, haviam se casado, e naquele instante em que o resultado deu positivo, como um filme, ela lembrou de seu pai, quando na sua infância brincava sobre a eficiência dele e de sua mãe em ter filhos. Ela nasceu, Jasmine, 10 meses depois que seus pais se casaram. Jasmine é cristã, filha de cristãos. Ela nasceu e se criou numa igreja com muitas crianças, onde se ensinava e se aprendia, desde a mais tenra infância, que ao chegar na juventude, elas deveriam conduzir as suas vidas com vistas a um casamento no Senhor. E isso de um modo tão inexorável quanto a noite segue o dia. Ela lembra de duas amigas e seus respectivos maridos que haviam casado um ano antes dela e que tiveram a alegria de receber seus filhos recém-nascidos com apenas uma semana de intervalo. Ela diz que com o resultado de que estava grávida nas mãos, ela ponderou acerca de contar a alguém que estavam esperando um bebê ou aguardar um tempo maior, pois temia o risco de um aborto espontâneo. Para o meu marido, diz ela, tudo parecia óbvio demais. E ele queria que contasse a todos quanto nós pudéssemos o mais rápido possível, para que todos pudessem se regozijar com eles. E eles se regozijarem com seus amigos, com seus familiares, com a bênção que Deus lhes havia concedido. E dizia Filipe, e se houver luto, lamentaremos juntos, dizia ele. Jasmine ainda esperou aproximadamente 2 semanas antes de tornar a notícia pública. E então ela diz que começou a se preocupar. Diz ela, eu sou uma pessoa preocupada por natureza. E o roer de unhas se estendeu à minha nova gravidez. Passei 6 semanas acordando com suores noturnos, com medo de que algo acontecesse ao meu filho. Aquele pequenino Blueberry que eu já amava tanto. Então, na 17ª semana, em que sentia que o meu ventre era o lugar mais seguro para ele estar,
e que a minha alma se acalmava, sendo eu capaz de olhar para as mudanças no meu corpo e me maravilhar com a graça de Deus e a bondade do Salvador na minha vida. Uma criança maravilhosa crescia dentro de mim. Até então, eu não sabia que o coração do meu bebê havia parado de bater. Quando o ultrassom nos informou disso, senti a maior dor que eu já havia experimentado na minha vida. Ainda dói, sabe? Acho que sempre vai doer. A pior coisa que imaginei que pudesse acontecer nas últimas semanas aconteceu há pouco tempo atrás. Deitei no chão do nosso apartamento, sofrendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, tendo que lutar com mais dor em todas as maneiras do que jamais eu havia sentido. E foi aí então que eu gritei: por quê? Sou uma boa moça cristã, de uma boa família cristã. Sei que não devo perguntar por quê. Sim, é claro, mereço a morte, o inferno, a sepultura. Nos momentos mais difíceis, a resposta da escola dominical de que eu estava indo melhor do que eu merecia ecoava dentro de mim sem parar. Mas ainda assim, não pude me deixar de me sentir perturbada. Aqui estava eu, com uma dor insuportável, lágrimas escorrendo, por um bebê que me causou tanta alegria em tão pouco tempo. Um bebê que eu jamais conseguiria segurar em meus braços. No minuto em que descobri que estava grávida, fiquei ansiosa por conhecer a pequena pessoa a qual o Senhor me abençoara em ser mãe. E eu me perguntava sobre o futuro dele, seu lugar em minha casa, seu impacto em nossas vidas, na igreja. Eu crescia como mulher, como mãe, como esposa, amando o meu pequenino a cada dia. Eu amo crianças. Eu cresci em torno delas. Eu as ensino. Sempre sonhei com uma casa cheia delas. Eu mal podia esperar por aquele momento. Mal podia esperar para cuidar do meu próprio filho, ensinar o meu próprio filho, colocar nos braços o meu próprio filho. Mas agora, meu pequenino estava morto. A morte do meu filhinho, diz Jasmine, me fez sentir como Davi, a queixar-se com o Senhor. Que proveito, Senhor, obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? E na minha dor eu perguntava para Deus: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer da minha vida? Por que me tiraste meu pequenino? Por que me privaste desse amor? Que dor, irmãos. Nenhum de nós homens é capaz de medir, sem ser demagogo, o tamanho da dor e da aflição de uma mãe nestas circunstâncias. Em que lugar nesse mundo, irmãos, um bebê pode estar de fato mais seguro, não no ventre de sua mãe? Em que lugar essa pequenina criança pode se sentir mais seguro e confortável que não o regaço materno? E diante de um cenário como esse, que palavras, que abraços, que presentes podem consolar o coração de uma mãe que tem seu filho arrancado de seu ventre por causa da morte? De onde vem o consolo? Aqueles que veem a morte arrancar de seus braços, aqueles que tanto amam. Seu marido, sua esposa,
teus filhos, teus pais. O consolo que verdadeiramente traz paz não vem dos abraços, irmãos, não vem dos apertos de mão, não vem das viagens, não vem dos presentes, não vem do sucesso no trabalho e nem do entretenimento. O consolo só pode vir um e do mesmo lugar, da cruz. Em meio àquela dor excruciante, disse Jasmine, eu pude encontrar o meu consolo no sofrimento do meu Salvador na cruz. Ali eu pude encontrar a minha alma retorcida pela morte do meu pequenino. Eu não fiquei sentada cantando Amazing Grace, enquanto as ondas de dor e pesar inundavam o meu coração. O que eu passei, não há nada de belo para ser mostrado. Mas há algo de verdadeiro a ser dito. No ápice da minha dor, eu clamei ao Senhor, literalmente e guturalmente. E ao lembrar-me do sofrimento de Jesus, que não sofreu por haver perdido um filho, mas para trazer para si todos os filhos perdidos, minha dor se apequenou e meu coração descansou. Ali eu soube, ali eu senti e ali eu vi que nada acontece sem propósito, nem mesmo o sofrimento. O aborto espontâneo que tive não aconteceu por acaso. Eu e meu filho fomos criados à imagem de Deus, projetados para a sua glória. Minhas intenções para a vida do meu filho não eram as intenções do Senhor, e minha agenda não era a agenda dele. Ele escolheu que o propósito de meu pequenino fosse cumprido naquelas 17 semanas de vida. E que o meu fosse revelado através da sua morte. Ele me escolheu para ser mãe de um pequenino por 17 semanas. Ele escolheu que eu e meu marido aprendêssemos a caminhar juntos pelas neblinas hormonais para que meu marido mostrasse amor sacrificial por sua esposa cansada, abatida. Ele escolheu que andássemos juntos pela tristeza e proclamasse sua grandeza, mesmo através da nossa dor. Durante aquelas semanas, diz Jasmine, eu pude sentir e viver o que é ser mãe. Sim, apenas por um breve momento. Um belo e vívido momento que nada neste mundo poderá me tirar, nem mesmo a morte. Espero ser mãe de novo, mas mesmo que isso não aconteça, eu sei que Deus continuará sendo bom. E seus propósitos para mim agora estão mais claros e meu coração mais seguro neles. Minha pequena fatia de maternidade continua me mostrando diferentes ângulos do bom caráter de Deus e coisas sobre mim que nunca poderia ter aprendido sem meu bebê. Por isso, sou grata ao autor e consumador da vida, Jesus, o Filho de Deus e meu Senhor, que a tudo me satisfaz. Ele cumprirá seu propósito por nós. E nisso eu sou consolado. Nós havíamos dito, irmãos, ainda há pouco, há uma lei infalível a qual todos os homens estão sujeitos. Como diz Paulo aos Hebreus 9, 27. Não temos a menor chance de superá-la. Por mais que relutemos, ela sempre nos vence. No entanto, para os que estão em Cristo Jesus,
e colocam nele a razão de sua esperança, nele são consolados e não têm o que temer, nem mesmo esse terrível e atroz inimigo, a morte. Vamos orar, irmãos?